Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou dar início a uma série de meditações no livro do Apocalipse. Eu já meditei nas 3 cartas de João, apóstolo João, e agora eu vou meditar no livro do Apocalipse. Este livro, ele foi escrito pelo apóstolo João, e ele foi escrito justamente por ocasião em que ele estava preso na ilha chamada Patmos. Esta ilha está ali no mar Mediterrâneo, próximo ali hoje o país da Turquia. E o livro de Apocalipse é um livro muito lindo porque ele fala a respeito de coisas que estavam acontecendo no período de João, iriam acontecer ainda num futuro distante, e para os nossos dias, coisas que ainda vão acontecer. Ele começa o seu livro desta maneira: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja bem aqui agora, aí, do versículo 1 ao 3, ele traz o título do livro, ele traz o autor do livro e ele dá uma recomendação aos leitores. Então, o título do livro é Revelação de Jesus Cristo, porque o nome Apocalipse em grego significa revelação. Então, o nome do livro já está logo no início, Apocalipse de Jesus Cristo. Inclusive, alguns usam o termo Apocalipse como se fosse catástrofe. Aconteceu ou acontecerá um apocalipse. A palavra Apocalipse nada mais é do que revelação. Significa revelação. Aconteceu uma revelação? Seria isso? Não sei. Mas o correto da palavra Apocalipse não é catástrofe, não é desgraça, é revelação. Então aqui é Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus deu. Então Jesus deu esta revelação, mostrou algo que iria acontecer num futuro próximo. E ele mostrou para quem? Para os seus servos, para nós que somos servos de Cristo. Muito em breve, porque nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na nova aliança e nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. E ele diz aqui que para torná-la conhecida seu servo João. Então o autor da carta é João. E também ele diz aqui para os leitores: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Então são felizes aqueles que leem a profecia que aqui está contida neste livro. E felizes ainda aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E o versículo 4, ele faz uma dedicatória. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servi-lo a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre.
Amém. Veja que dedicação. A dedicatória aqui que João usa no início do livro, ela é linda. Ela começa com a graça e a paz da parte de Deus. E ele coloca aqui, por que é da parte de Deus? Porque é da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então está remetendo para o passado, está no presente e está remetendo para o futuro. Quem é esse Deus tão poderoso que era, que é e que há de vir? É o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador de todas as coisas. E ele fala aqui dos 7 Espíritos, fala aqui da perfeição de Deus. Não que Deus tenha 7 Espíritos, mas o número 7 fala da completude, da perfeição total de Deus, que está diante do trono, e de Jesus Cristo. Aí primeiro aí a graça e a paz é da parte de Deus, daquele que era, que é e que há de vir. E depois fala aqui da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. E ele fala aqui que é o primogênito dentre os mortos. Claro que esse primogênito dentre os mortos aqui, daquele que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Porque muitos já morreram e ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Mas Jesus foi aquele que morreu, ressuscitou e agora ele tem um corpo glorioso. Um dia também nós seremos semelhante a ele. E diz aqui também que ele é o soberano dos reis da terra. Ele é Senhor e Rei de todos os reis. Ele está acima de todos. E ele diz também que ele nos ama. Quem? Jesus. Ele nos ama, não amou, ele nos ama, ele continua nos amando até a sua vinda. Ele nos ama, agora sim, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O amar aqui, ele nos ama, está no presente, e libertou está remetendo para o passado. O verbo está no passado porque o ato de libertação ele aconteceu uma única vez e aconteceu na cruz do Calvário. Então Jesus, ali na cruz do Calvário, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E também diz que aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para servir, constituiu o reino, né? Ele veio e instaurou, começou o seu reino e nós fazemos parte desse reino, o reino invisível de Cristo, o qual ele é soberano. E neste reino nós somos sacerdotes para servir a Deus e Pai. Por quê? Porque no passado os homens da antiga aliança não poderiam ir até Deus. Eles tinham que ir até o sacerdote. O sacerdote era o intermediário. Na nova aliança não. Jesus rasgou o véu do templo. Na hora que ele morreu, o véu do templo em Jerusalém foi rasgado de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso até o Senhor Deus. Então por isso nós somos sacerdotes, porque nós podemos agora, mediante o sangue de Cristo, ir até a sua presença. A ele seja o quê? Glória. Toda a glória pertence a Jesus. A ele glória e poder para todo sempre. Assim seja. E aqui agora tem um tema. O tema é o versículos 7 e 8. Ele diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aí é o tema do livro. O tema do livro do Apocalipse é este. Ele vem com as nuvens, todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram na cruz do Calvário vai contemplar Jesus. E ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são as duas letras do alfabeto grego. O Alfa e o Ômega. A primeira, o Alfa, o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, ele é o princípio e o fim. Então, por isso que ele fala aqui, o Senhor, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então está aqui o tema. Agora do versículo 9 até o 18, ele vai falar sobre a ocasião em que este livro foi escrito,
tudo aquilo que aconteceu no momento em que deu-se início à revelação deste livro, a ocasião e o momento em que se deu início a essa revelação. E ele disse: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando e vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, como a veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que você viu, também as presente, como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então está aí a ocasião e os fatos que aconteceram no momento em que João deu início à sua escrita com relação ao livro de Apocalipse. Ele começa aqui que eu, João, então por isso que ele coloca na primeira pessoa, dizendo eu, João, companheiro de vocês, irmãos, no sofrimento. Ele estava preso ali na ilha de Patmos. Domitianos foi o imperador cruel após Nero. Claro que depois de Nero teve 3 imperadores que passaram rápido ali por Roma. Depois entrou Domiciano, e no período de Domiciano, que desencadeou uma perseguição muito grande contra os cristãos, e foi justamente nesse período em que João, como prisioneiro, ele foi enviado à ilha chamada Patmos. Era uma ilha vulcânica, ou é ainda uma ilha vulcânica, e que era destinada justamente para colocarem os presos, geralmente presos políticos, aqueles que conspiravam contra o Império Romano. E eles viam em João uma pessoa como estava querendo conspirar contra o Império Romano. Por isso João foi mandado para a ilha chamada Patmos. Por isso que ele coloca aqui, no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha Patmos, a ilha chamada Patmos. E ele diz aqui, por causa da palavra de Deus. Então eu estou nesta ilha por causa da palavra de Deus. Estou preso aqui não porque eu sou um desordeiro, não porque eu sou um conspirador político, mas pelo simples fato de estar pregando a palavra de Deus. Por isso eu fui enviado para esta ilha. E por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele era uma fiel testemunha de Jesus. Ele estava testemunhando a respeito daquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus pregou, disse durante o seu ministério. João, como apóstolo de Cristo, ele era testemunha ocular daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus falou. Ele viu e ouviu o que Jesus fez. Por isso ele estava preso.
E ele diz que no dia do Senhor, a lembrança é vívida, no dia do Senhor. Ele achou em espírito, aqui, veja bem que achei em espírito, por isso que eu chego à conclusão que ele estava em meditação, porque o espírito aqui é maiúsculo, não é minúsculo. Eu não estava em meu espírito, eu estava em espírito, talvez meditando, dedicando aquele dia, como ele estava preso, ao Senhor. Ele diz que ouviu uma voz forte, como de trombeta. Não é um som de trombeta, mas uma voz como de trombeta. O som era parecido como um som de trombeta, que dizia: escreve essas coisas no livro, que você vai enviar isso que você escrever, você vai enviar isso para quem? Para 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Impressionante que existiam dezenas de igrejas em toda a Ásia Menor. Mas Deus, na pessoa de Jesus, ele escolheu somente 7. Porque 7 fala o quê? Da completude, da plenitude. Ele precisava de 7 para que a mensagem fosse enviada na íntegra. Aquilo que realmente estava acontecendo no interior das igrejas seria o suficiente para que a mensagem do Evangelho fosse levada para aquelas igrejas e também ela fosse levada durante os séculos vindouros e até os dias atuais. E ele diz que voltei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros. Candelabros é aquela peça ali do Antigo Testamento que era colocada no tabernáculo e ela tinha 7 lâmpadas e servia para iluminar o lugar santo. Ele não ficava no Santíssimo, ele ficava no lugar santo. Então o candelabro era aquela peça que tinha 7 lâmpadas e que servia para iluminar o lugar santo. Então ele diz que quando ele voltou para ver quem é que estava falando com ele, ele viu 7 candelabros de ouro. Então tinha 7 candelabros ali e entre o candelabro, estava andando entre os candelabros, ele viu alguém semelhante a filho de homem. Então ele viu alguém parecido com homem, com filho de homem. E ele começa a descrever aqui a pessoa de Jesus. A veste chegava aos seus pés, ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Ele diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Aqui está falando da pessoa de Jesus. O ouro fala da santidade, o cabelo branco fala da sua eternidade, e os seus olhos como chamas de fogo fala da sua onisciência, ele conhece todas as coisas. Depois fala do bronze, da sua justiça. Depois também ele fala que ele tem um som de muitas águas, uma voz forte, e tinha na sua mão direita as 7 estrelas. Então ele andava no meio dos candelabros, que eram as 7 igrejas da Ásia, e que ele tinha 7 estrelas na sua mão. As estrelas eram os líderes, eram os pastores que eram os responsáveis pelas 7 igrejas. Então ele andava no meio das igrejas e também tinha os pastores em sua mão. Então todos os pastores da terra que está na frente do rebanho do Senhor, eles estão na mão de Jesus. E diz aqui que também que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Isso está falando o quê? Está falando da sua palavra. A palavra de Deus é como uma espada, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ele fala aqui também que a sua face, aqui fala da glória de Jesus, que ele brilhava como o sol. E João, quando contemplou tudo isso aqui, ele caiu como morto. Veja bem, quando João esteve com Jesus, aí aproximadamente 60 anos atrás, ou até mais um pouco, quando ele conviveu com Jesus, o Jesus homem, ele sentava juntamente com Jesus, perto de Jesus, ele comia com Jesus, tocava em Jesus, mas agora o Jesus glorificado, ele era diferente. Ele não suportou ver a glória
do Jesus glorificado na sua total divindade. Ele diz que aqui que ele caiu como morto, mas naquele momento Jesus tocou em João e disse, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que é desde a eternidade, eu morri e ressuscitei. Diz aqui, olha, sou aquele que estive morto, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, por toda a eternidade. Aionios. E ele diz, e outra coisa, João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho domínio sobre o inferno e sobre a morte. E olha, escreve as coisas que você viu, tanto as presentes, como as que acontecerão. Então, você vai escrever as coisas que você viu, as que você vê e aquelas que ainda vão acontecer. E ele fala, esse é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita dos 7 candelabros. Então ele explica que as 7 estrelas são os 7 pastores, que eram os líderes dessas igrejas, e também os 7 candelabros são as 7 igrejas. No próximo vídeo eu estarei falando sobre o capítulo 2. E o capítulo 2 ele vai falar agora para as 7 igrejas. E no capítulo 2 ele fala para a igreja que estava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e depois no capítulo 3 encerra aí as 7 cartas. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.